missionária. Durante o fim de semana passado e nós tivemos um tempo de pensar sobre missões, sobre como nós podemos contribuir, como nós podemos orar, como nós podemos entender a realidade missionária. E nesses 2 fins de semana nós nos dedicamos a entender a realidade missionária na Coreia, né? A Coreia, tanto na Coreia do Sul quanto na Coreia do Norte. E é muito bom poder ver o que o Senhor está agindo, ainda que nós não consigamos às vezes enxergar isso, nós sabemos que o nosso Deus está agindo, né? E que Deus tem levantado pessoas. Hoje nós vimos de manhã aqui na nossa conferência sobre como Deus tem levantado pessoas para resgatar gente lá na Coreia do Norte, tirar pessoas da Coreia do Norte, tirar pessoas daquele país e pregar o Evangelho, e Deus tem agido, né? Ainda que num contexto de muita dor, de muito sofrimento, o Senhor tem agido. Essa semana eu vi 2 notícias sobre a Coreia do Norte na internet, sobre crentes morrendo, né? Sobre crentes sendo perseguidos, sobre igrejas sendo fechadas e situações mil, né? Eles estão tomando os prédios das igrejas e transformando em centros do Partido Comunista, né? E uma das coisas que eu aprendi ao estudar a história da igreja, e eu não sei se você algum dia já estudou a história da igreja, nós temos o curso de história da igreja aqui na nossa escola dominical, mas uma das coisas que eu aprendi quando eu estudei a história da igreja é: se você quiser fazer a igreja crescer, se você quiser fazer a igreja ser poderosa, se você quiser fazer que a igreja ganhe vidas, nos mate, nos persiga, tire os nossos prédios, você pode fazer o que você quiser. A Bíblia é uma garantia das Escrituras: as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja de Cristo Jesus. Durante toda a história da igreja, quando nós fomos perseguidos, nós crescemos, nós nos fortalecemos, nós fomos cristãos firmes, nós oramos mais, nós buscamos mais a Deus. E quando a gente vive num país que tem liberdade, como o Brasil, né, em que a igreja é quase 20% da população, a gente vê crentes que não oram, crentes que não leem a Bíblia, crentes que não valorizam a vida cristã e outras coisas mais. Então é triste ver que num cenário onde o Evangelho poderia prosperar ainda mais, muitas vezes nós estamos de braço cruzado. Então olhar para a igreja perseguida, para nós que vivemos num país livre, é algo que nós devemos fazer, e isso deveria nos motivar, a liberdade que temos, fazer cada vez mais, ainda mais, para a glória do Senhor. Então, que você e eu possamos aproveitar a noite de hoje. Vou convidar o pastor Jang para vir aqui. Nós temos um pastor coreano. O Jang é da Coreia do Sul. Hoje de manhã ele já se apresentou, então se você não veio, sinto muito, perdeu. Ele contou um pouco da história dele, um pouco da história da família dele, que viveu a realidade da guerra da Coreia. E hoje ele vai compartilhar conosco a palavra do Senhor. Então, abra o teu coração, coloque-se diante do Senhor e deixa com que o teu coração seja terra fértil para a palavra do nosso Deus. Tá bom? Vamos orar? Pastor, Deus, muito obrigado pela vida do pastor Jang aqui. Muito obrigado, Senhor, pelo homem de Deus que ele é, pela vida que ele tem levado diante de ti, pelos desafios que o Senhor tem colocado no seu coração como professor ali do seminário, preparando a próxima geração de pastores da igreja brasileira. Obrigado, Senhor, pela dedicação, pelo afinco, pelo estudo, pelo zelo das Escrituras que este servo teu tem demonstrado. Obrigado pelo ministério dele com universitários no Brasil. Abençoa, Senhor, o Ministério Céu, que esse ministério possa crescer, possa atingir todas as universidades brasileiras, que em todo lugar deste país, em todo campus universitário desse país, existam jovens pregando a tua palavra com ousadia e com coragem, e que haja conversão, que haja transformação de vida. E eu quero te pedir, ó Deus, levanta obreiros, levanta pessoas dispostas a isso. Aproveita, Deus, essa noite para falar aos nossos corações, e talvez dessa igreja
surgirem jovens missionários, homens e mulheres dispostos a levar o evangelho dentro dos centros universitários, e que o Senhor possa abençoar o Jang essa noite, e que ele possa ser um instrumento nas tuas mãos para tocar os nossos corações. É o que eu oro por ele, por mim, e eu faço isso no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Jang, eu esqueci de falar hoje de manhã, mas é um negócio que eu falo para todo pastor que prega aqui. A partir de agora, você é o pastor dessa igreja. Então, qualquer coisa que você falar, Deus vai cobrar de ti, hein? Eu tô livre disso. Brincadeira. Deus abençoe. Obrigado. Estou aqui com temor e tremor, como depois dessa observação que o Creuze fez. A palavra que eu gostaria de ler é o Evangelho de João, capítulo 12, 23 e 25. Evangelho de João, capítulo 12, 23 a 25. Diz assim: respondeu-lhe Jesus: chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-a, mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, preservá-la para a vida eterna. Um escritor de história, o chamado Daniel Lopes, ele comenta no seu artigo o seguinte palavra a respeito do Tertuliano. Eu vou ler. O escritor cristão do século II, Tertuliano, escreveu em seu Apologeticum para o imperador sanguinário Marco Aurélio, que não adiantava matar mais cristãos, porque o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Quanto mais cristãos eram martirizados barbaramente, mais romanos se convertiam. Até que, em 313, depois de 250 anos de perseguições dos vários imperadores romanos, como Nero, Trajano, Marco Aurélio, Constantino se converteu, impediu a perseguição. E em 385, Teodósio, o Grande, decretou fim do paganismo. E a Roma se tornou uma nação cristã. O sangue dos mártires venceu a fúria da grande águia romana. E a espada dos Césares se curvou diante da cruz de Cristo. Realmente esta afirmação que o Daniel Lopes comenta aqui demonstra a afirmação que Jesus fez nesse texto que nós acabamos de dizer, não é? Tertuliano dizendo: o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. E o versículo 24 desse texto que nós acabamos de ler diz assim: Jesus dizendo: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto, não é? Certamente esse texto está se referindo, o Jesus Cristo estava se referindo à própria morte, não é? E nós podemos olhar esse princípio sendo aplicado à própria vida de Jesus, que a morte de Jesus produziu muitas vidas. E a Igreja de Cristo foi erguida
acima da morte de Cristo Jesus, não é? E também nós podemos ver aqui o livro de Atos, quando Estevão morreu derramando o sangue do mártir, e como a igreja começou a crescer através de perseguição, não é? Então, o sangue dos mártires é semente de novas vidas. E eu gostaria de dizer essa noite que a igreja da Coreia, das duas Coreias, também foi fruto de sangue dos mártires. Hoje de manhã, na hora de perguntas, a Tatiana fez pergunta a respeito da igreja coreana, sul-coreana de hoje. Realmente, a igreja sul-coreana tem sido muito abençoada, né? Mais ou menos 20% da população é considerada como cristãos. Isso quer dizer que mais ou menos 10 milhões cristãos existem na Coreia do Sul. E aproximadamente 75 igrejas existem na Coreia do Sul. E além disso, a igreja sul-coreana se tornou uma igreja missionária e tem enviado para mais de 169 países cerca de 20 mil missionários, né? Grande bênção, né? Grande bênção. E toda essa bênção, e também eu mencionei que a igreja coreana é conhecida pela vida de oração, né? Vida de oração. Eu encontrei vários pastores que fizeram visita às igrejas da Coreia. Todos eles comentaram comigo que foram surpreendidos olhando a vida de oração das igrejas, né? Eu comentei que várias igrejas, todas as igrejas praticamente, começam a sua atividade com uma oração matinal, que normalmente começa a reunir 6 horas de manhã, tendo culto e oração, e os membros voltam para seu trabalho. E eu apresentei uma igreja chamada Igreja Presbiteriana de Myeongseong, que tem 4 cultos de manhã, começando 4h30, 5h30, 6h30, 7h30. 4 cultos de manhã. E dizem que todo dia se reúnem cerca de 3 mil membros participando do culto de oração, né? Realmente é uma grande bênção. Claro que a igreja coreana também tem seus problemas, né? Mas é maravilhoso, é muito grato ver como a mão de Deus tem estado sobre a igreja coreana. E nós cremos realmente toda essa bênção sobre a igreja coreana se deve totalmente a Deus. Totalmente a Deus. Mas, por outro lado, também deve a vida sacrificial dos missionários que chegaram na Coreia. Muitos mártires derramando suas vidas, né? E o primeiro mártir é chamado Robert Germain Thomas, o nome dele, missionário Thomas. Ele veio da Inglaterra para a China fazer missão. Ele fez o seminário na Inglaterra, ele era filho de pastor da igreja congregacional da Inglaterra. E depois de ele ser ordenado, a missão de London enviou ele como missionário para a China. E com sua esposa Caroline, né? Ele tinha naquela época 24 anos, um missionário jovem. Ele veio com aquela paixão de evangelizar almas perdidas do povo oriental, né? Mas, infelizmente, menos de um ano, ele sofreu uma grande perda.
sua esposa Caroline, que estava grávida, ela morreu. E que Thomas precisava fazer uma visita numa cidade interior chamada Hangu por alguns dias. E como ela estava grávida, e eles achavam melhor a Caroline ficar na casa, e ele foi sozinho. E durante esse período, ela sofreu um aborto natural, né? E como não tinha ninguém ao redor para cuidá-la, então ela morreu. Uma esposa jovem, né? Aí então Thomas, ele perdeu a consciência e viveu como um louco, começou a reclamar para Deus. Ele disse assim: Senhor, nós viemos aqui numa terra tão longe para evangelizar os chineses pela glória do Senhor. Eu e minha esposa conversávamos criar nosso filho que estava no ventre como missionário. Por que o Senhor levou a minha esposa tão jovem? Por que o Senhor me deixou sozinho? Por que o Senhor não me leva também? Nós podemos imaginar a dor, sofrimento do Thomas, missionário Thomas, tão jovem, numa terra estranha, ele perder a sua esposa, filho. Então ele desistiu de ser missionário. Aí ele foi trabalhar numa alfândega chinesa como tradutor. Enquanto ele estava trabalhando lá, ele teve a oportunidade de ouvir sobre a Coreia. Sabe que Coreia é bem vizinho da China. E ele ouviu que vários missionários católicos estavam sendo martirizados. Porque naquela época, o pai do rei, porque era uma época da regência, como o rei da Coreia era idade menor, seu pai estava governando. E ele era contra a abertura da nação coreana. Não aceitava. Então, ele mandou matar vários missionários católicos. Não é? Ao ouvir essa história, em vez de Thomas ter medo, no seu coração começou a inflamar aquela paixão pelas almas coreanas, aquela vontade de evangelizar os coreanos. Então, ele procura seu amigo missionário e ele quer fazer visita para a Coreia. Então, 12 de setembro de 1865, ele vai para a Coreia e fica por dois meses tentando evangelizar, distribuindo bíblias chinesas, porque até então não tinha bíblia em língua coreana. Distribuiu e também ele tentou aprender língua coreana durante 2 meses. E ele teve que voltar para a China novamente. Mas essa sua paixão não esfriou e cresceu mais ainda. E ele tinha decidido de falar Jesus para os coreanos. E enquanto ele estava orando, surgiu a possibilidade de ele fazer uma segunda visita para a Coreia. Porque ouviu falar de um navio comercial da posse dos Estados Unidos, chamado General Sherman, né? General Sherman ia entrar no território da Coreia, né? Então ele procura, ele consegue embarcar esse navio General Sherman. Era um navio comercial, mas estava equipado com
armas, canhões e espingardas, justamente pela questão da segurança. Isso foi 9 de agosto de 1866. E depois de um tempo, então, eles começaram a chegar vilas coreanas, porque o navio estava subindo através do rio Taedong. O rio Taedong é um rio mais na região da Coreia do Norte. Naquela época, a Coreia era uma nação só, né? E estava subindo. E chegou, e como ele era tradutor, ele falou para representante da vila, dizendo que eles vieram para fins comerciais e ele queria espalhar o evangelho para o povo coreano. No começo, os coreanos aceitaram, entenderam, mas depois de eles terem subido, eles avistaram os canhões e armas pesadas no navio. E eles ficaram com medo. E isso criou confusão e gerou uma luta. E os soldados coreanos começaram a botar fogo no navio. E todos que desceram do navio, todos foram mortos. Mas o Thomas, mesmo ao morrer, ele distribuiu as Bíblias chinesas, com a esperança de que o povo coreano seja evangelizado. Há uma confissão daquele soldado que matou Thomas. O nome dele, chamado Park Jong-un. Soldado Park. Confissão dele, ele diz assim: eu matei vários do navio, mas de um achei muito estranho, pois ao tentar matar, ele fechou os olhos, juntou as mãos, disse algumas palavras, então sorriu e me disse algo, e deu livros enrolados de pano vermelho. Eu matei-o, mas eu não pude recusar de pegar esses livros. Com essa descrição desse parque, dá para ver que o Thomas, antes de morrer, ele orou, orou a Deus, abençoando o povo coreano. Distribuiu a Bíblia. Thomas estava com a idade de 27 anos. 27 anos. Um jovem. Ele veio de longe. Sepultou sua esposa e seu filho numa terra alheia, terra estranha. Ele mesmo morreu, martirizado, tão jovem. Será que a sua morte e família foi em vão? Será que foi em vão a morte dele? Não, não foi em vão. Porque, olhando a história do cristianismo da Coreia, muitos creram em Jesus pelas Bíblias que ele tinha distribuído antes de ele morrer. E também um proprietário de um hotel daquela região, ele não entendia o que estava escrito na Bíblia. Então o que ele fez? Ele rasgou todas as folhas da Bíblia, ele usou como papel de parede. Então na sala daquele hotel estava cheio de palavras de Deus. E várias pessoas testemunhando que aquelas pessoas mais intelectuais, que entendiam língua chinesa, acabaram aceitando Jesus Cristo. Jesus Cristo. O próprio esse soldado depois se converteu. E não só isso. Como aquele navio era dos Estados Unidos,
esse acontecimento se tornou noticiário nos Estados Unidos. A igreja presbiteriana ouviu essa história de mártir de Thomas. E a igreja presbiteriana foi bastante impactada pela morte do Thomas. Então, eles decidem enviar missionários para a Coreia. Vários missionários coreanos vieram para a Coreia servir. Um deles, chamado missionário Ondout, ele era um filho de um empresário muito rico dos Estados Unidos, mas ele veio para a Coreia. E o que ele fez? Ele fundou as escolas. Escola bíblica, talvez, tamanho pequeno. Mas futuramente essas escolas, uma escola se tornou uma das melhores escolas da Coreia do Sul, chamada Universidade Yonsei University. Também outras escolas, tornando colégios. E o Tatiana também comentou que na Coreia tem igrejas de várias denominações, não é? Mas mais de 90% da igreja coreana é da igreja presbiteriana. Quem realmente contribuiu significativamente foi justamente Ondout, missionário Ondout, que veio para a Coreia como fruto da morte de Thomas. Não é? A morte de Thomas não foi em vão. E ainda mais o John Ross, ele havia chegado à China, ele vindo da Inglaterra, e ouvindo o que aconteceu com Thomas, ele também começou a ter compaixão pelas almas dos coreanos que estavam morrendo sem Cristo Jesus. Ele vem para a Coreia e ele promoveu vários ministérios importantes, além dele encabeçar a tradução do Novo Testamento para a língua coreana. E não somente o Thomas foi martirizado, depois nós podemos ver vários missionários derramando suas vidas em prol da salvação dos coreanos. Por exemplo, chegou uma carta do bispo anglicano da Inglaterra, Wolf, para a Austrália. E o apelo era assim: envie os missionários australianos, de quem sentirá necessidade e oportunidade urgente de missões na Coreia. Aqueles que têm compaixão pelas almas coreanas que estão morrendo. Então, pastor J. Davis e sua irmã Mary Davis ouviram esse apelo e vieram para a Coreia. Chegaram em Seul. Seul é a capital da Coreia do Sul, né? Mas o plano de pastor missionário Davis era trabalhar numa cidade chamada Busan. Busan é a segunda maior cidade coreana. Fica no extremo sul da Coreia. E como naquela época era difícil, fizeram viagens. Viagens eram desgastantes e compridas. E o pastor Davis também acabou morrendo no meio da viagem. Então, a irmã também acabou voltando para a Austrália. Essa notícia de que o pastor Davis tinha derramado sua vida na Coreia impactou a igreja australiana. Então começa envio dos outros missionários. Nós podemos ver aqui também novamente o que? O sangue dos mártires e a semente de novas vidas. Isso aconteceu com a Igreja de Canadá também. 18 de outubro de 1893, chegou um missionário canadense chamado Mackenzie. E ele foi trabalhar numa cidade
chamada Soré. Ele trabalhou por 2 anos, mas naquele período era um período muito difícil para a Coreia, porque houve uma rebelião promovida pelos camponeses coreanos, buscando a igualdade. Então era uma rebelião bastante violenta. Também havia uma guerra chamada sino-japonesa, guerra entre China e Japão para obter domínio sobre a Coreia. Não é? No meio desses acontecimentos, tumultos, o missionário Mackenzie serviu com sacrifício, construindo a igreja, né? Mas também acabou falecendo. Essa notícia chegou em Canadá. As igrejas canadenses foram impactadas, decidiram enviar vários missionários de Canadá. Podemos ver novamente o sangue dos mártires é a semente de novas vidas. Sementes de novas vidas, né? Nós podemos ver que os missionários vieram de longe para a Coreia. Por que eles vieram? Porque todos eles tinham compaixão pelas almas perdidas. Eles sabiam que o povo coreano estava debaixo das trevas. Não conheciam Deus. Missionários tiveram essa compaixão pelas almas perdidas coreanos. Tomaram decisão de vir para a Coreia, enfrentando as dificuldades. Muitos deles derramaram suas vidas, muitos foram sepultados na terra coreana. Mas seus sangues geraram muitas vidas, muitas vidas. Será que nós temos essa compaixão pelas almas perdidas? Será que você tem essa compaixão pelas almas perdidas, se não dos coreanos aqui ao seu redor? Seus familiares, seus vizinhos que ainda não conhecem Jesus, né? Seus colegas do trabalho que não conhecem Jesus. Você sabe que eles precisam de Jesus. Sem Jesus, não tem esperança. No livro de Hebreus, né? Hebreus, capítulo 11, nós sabemos bem que é capítulo da fé, não é? O autor de Hebreus apresenta vários homens de fé. Vamos abrir um pouco o livro de Hebreus, capítulo 11. Então, ele descreve o que é a fé e depois vai narrando aqueles homens de fé, não é? E parece que a partir de 35, versículo 35, começa a apresentar pessoas que sofreram perseguições severas, talvez muitos deles martirizados. E diz assim, versículo 35, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, açoites, sim, até de algemas, prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens, aqueles homens dos quais o mundo não era digno. Esses homens não eram dignos do mundo, porque eles eram dignos do céu, né? Errantes pelos desertos, pelos montes,
pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, apesar de que eles não viam reino de Deus concretamente. Eles continuavam firmemente na fé, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Após apresentar esses homens de fé, então, versículo 1, capítulo 12, autor de Hebreus convida, dizendo assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Essas pessoas são testemunhas ao nosso redor. Testemunhas antepassados, não é? Antepassados. Desembaraçando-nos de todo o peso, pecado que tenazmente nós assedia, corramos com perseverança, carreira que nos está proposta. Aqui a palavra testemunhas, em grego, é o mártir. É o mártir. Aqueles homens e mulheres de fé, testemunhas, que para defender a sua fé, né, ao ponto de entregar as suas vidas, não é? E ele continua dizendo, versículo 2: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual troca de alegria lhe estava proposta, não é? Suportou a cruz. De certa maneira, Jesus Cristo era o mártir. Ele morreu para que haja salvação, povo de Deus, não é? Olhando ele, né, como modelo, não fazendo caso de ignomínia, está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma, né? Testemunhas. Nós também somos testemunhas, não é? Certamente essa exortação que o autor de Hebreus faz era em relação aos primeiros leitores de carta de Hebreus, mas também é para nós isso, esse desafio, não é? Viver como testemunhas. Tanto é que nós sabemos que Jesus Cristo, né, quando ele ordena, né, ordenou em Atos 1:8 para os discípulos, dizendo assim: recebereis poder, não é? Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Nós sabemos que no contexto da Bíblia, principalmente no Novo Testamento, ser testemunha seguindo Jesus Cristo, isso certamente exigiria a sua própria vida, sendo mártir, não é? Nós sabemos, quase todos os discípulos foram martirizados, não é? Além de Pedro, além de Paulo, também Estevão, né? Todos os discípulos atendendo esse pedido, né? Talvez menos João, né? João, mas todos eles foram martirizados, né? Nós também somos testemunhas de Jesus Cristo, porque esse chamado é para nós também, né? E Apocalipse prevê que haverá perseguição muito grande, né? Período chamado grande tribulação. E ao chegar perto da vinda de Jesus, os mártires também vai aumentar, não é? No Apocalipse 6, 9, 11 diz assim: quando ele abriu o
quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em alta voz, dizendo: até quando, soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Ainda não havia completado o número dos mártires, número dos cristãos que iriam passar pela perseguição, não é? Talvez todo esse acontecimento da Coreia do Norte, né, pode ser algo que está acontecendo do outro lado do mundo, talvez não no Brasil, né? De certo modo isso é verdade, mas se a gente olhar, né, ao redor, nós podemos ver, existe já aqui no Brasil, né, perseguição direta ou indireta, seja no local de trabalho, seja na universidade, né? Muito difícil de confessar sua fé, né? O Creuza acabou de, na oração ele mencionou, né? Também eu tenho um ministério com os universitários, eu tenho ouvido muitas coisas, desafios. Ambiente universitário é muito difícil declarar que você é cristão. A maioria dos jovens crentes não falam abertamente, vivem como cristãos secretos. Por quê? Por causa dessa perseguição. No Brasil acontece isso, não é? Mas vale a pena, não é, viver como testemunhas de Cristo Jesus, não é? Jesus disse no Mateus 5, 10, 12, no famoso Sermão de Montanha, diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles o reino de Deus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, exultai, porque o grande é o vosso galardão nos céus. Nós teremos galardão, céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vale a pena viver como testemunhas de Cristo Jesus. Nós já vimos vários casos de perseguição, né? Perseguição na Coreia do Norte. Eu só vou contar mais dessa história, né, que aconteceu mais ou menos 10 anos atrás. Uma história verídica que aconteceu na cidade chamada Goksan. O governo de Coreia do Norte estava trabalhando na cidade de Goksan para ampliar pavimentação do caminho que liga de Pyongyang até Kaesong. Cidade de Pyongyang é capital, né? Cidade de Kaesong, né? Aí, enquanto eles estavam trabalhando, por acidente foi descoberto derrubando, né, uma colina. Aí viu que havia uma igreja subterrânea. Foi descoberto vários cristãos, né, fazendo culto. E o trabalhador informou ao governo de Coreia do Norte, né? E como já havia decretado que os cristãos, nesses casos, todos que reunirem para culto religioso seriam executados. Então o governo decidiu executar todos eles. E pouco a pouco os cristãos foram executados pelo enforcamento. E era a vez de um adolescente de 13 anos
E o executor colocou a corda no seu pescoço. E ele, assustado com tremor, começou a chorar. Aí ele começou a procurar alguém no meio da multidão. Por um instante, o executor teve pena dele, desse garoto. Então ele perguntou: quem é mãe? Você está procurando mãe? Ele falou. Aí perguntou para a multidão: quem é mãe desse garoto? Aí uma mulher levantou a mão e ela veio correndo e segurou a mão do filho, e disse: meu filho, daqui a pouco vamos para o céu. Aguenta firme, daqui a pouco vamos encontrar Senhor Jesus. Aguenta mais um pouco, com coragem. Ao ver uma mãe falando desse jeito, o executor ficou muito bravo e chutou a cadeira. E o garoto ficou pendurado. E ele tentou com toda a força segurar a corda para não ser morto. Então a mãe disse o seguinte: meu filho, vamos perdoar esse tio executor. Vamos nos encontrar no céu. Ouvindo a mãe, o garoto soltou a corda, segurava, e em menos de 30 segundos ele morreu. Próximo era a vez do seu irmão, 1 ano mais velho, garoto de 14 anos. Ele veio firmemente para a frente, subiu para o enforcamento sem nenhuma hesitação e disse: mãe, obrigado por ter me ensinado sobre Jesus. Obrigado por ter me ensinado do reino de Deus. Mãe, vamos encontrar no céu daqui a pouco. Virou para o executor e disse: Senhor, crê em Jesus. Vem para o céu. O céu realmente existe. Se crer em Jesus, viverá eternamente. O próximo a ser executado era o pastor. O nome dele era pastor Tai Yong Kim. Dessa vez o executor ficou muito irado, muito bravo, mandou trazer rolo compressor, que era usado normalmente para aplanamento do asfalto, e mandou tirar toda a roupa do pastor e fez passar o rolo compressor sobre ele. Seu corpo e ossos começaram a ser esmagados, mas a multidão podia ouvir da boca do pastor um hino que ele cantava: eu quero amar mais meu Senhor Jesus. Eu quero amar meu Senhor Jesus cada vez mais. E ele despediu o resto dos membros. Vamos nos encontrar no céu daqui a pouco. Daqui a pouco. Esse acontecimento realmente aconteceu, mais ou menos 10 anos atrás, na Coreia do Norte. Nós sabemos que todos eles estão no céu, desfrutando a glória do Senhor. Não é isso? Não é? O que será que teria sustentado esta fé gigantesca dos cristãos norte-coreanos diante das provações tão terríveis? Porque os norte-coreanos, eles têm convicção aqui, galardão no céu, certeza da esperança viva. Como eu falei hoje de manhã, a esperança diferente do que o mundo dá, a esperança eterna que nós podemos desfrutar em Cristo Jesus. Somos peregrinos aqui na terra, não é? Nós somos peregrinos aqui. Um dia todos nós morreremos. Não é? Vale a pena viver para Cristo, morrer para Cristo. Nós só temos uma vida. Não é? O que vale para nós?
viver para Cristo, morrer para Cristo, porque nós temos essa esperança viva. Não é? Vamos orar, vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua graça que está em Cristo Jesus, a esperança viva que está em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, pela vida dos irmãos norte-coreanos. Porque a vida deles nos ensina que vale a pena viver para Cristo e morrer para Cristo. Essa história dos martírios dos norte-coreanos nos faz lembrar-nos que nós temos a esperança viva. Abençoe todos nós. Abençoe essa igreja. Que tenha compaixão pelas almas perdidas. Seja aqui no Brasil, seja nos outros países. Seja uma igreja que continua abençoando, enviando teus servos, vivendo como testemunhas de Cristo, proclamando o Evangelho de Cristo Jesus, dando a esperança viva para aquelas pessoas que precisam ouvir. Assim nós entregamos a igreja de Cristo nas tuas mãos. Oramos em nome de Jesus. Amém.